Paz, pessoal. Paz, pessoal, tranquilo? Eu sou a Larissa do Alexandre. Eu sou o Alexandre da Larissa. Então, pessoal, já surpreendeu sua gatona hoje? Já surpreendeu ela? Como é que é? Já levou aquele café da manhã na cama pra ela? Não, mas assim não, cara. Você não pode. Você não vai gritar desse jeito com ela, não, cara. Ó o pão. Ela vai tacar o travesseiro em você, cara. Vai tacar o abajur em você. Vai ficar brava, não. Você tem que falar com delicadeza. Minha rainha, tome aqui, ó, seu café da manhã, porque você é minha princesa. E eu sou seu súdito. Tem que ser assim, pessoal. Na verdade, menina? Gente, vocês, meninas, mulheres aí de Deus, já fizeram alguma surpresa? Vocês têm que surpreender, sair da rotina, né? É muito bom. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui o terceiro vídeo para a glória e a honra do Senhor, né? Nós estamos aqui, tá sendo sem palavras estar aqui com vocês, poder compartilhar conhecimento com vocês e a gente crescer espiritualmente juntos, né? Porque nós vamos criar, vai ser assim nesse canal. Nós vamos fazer parte da sua família, vocês vão fazer parte da nossa, vamos ser uma família em Cristo Jesus e vamos aqui crescer espiritualmente junto, porque é através do crescimento espiritual que nós temos uma vida plena e feliz de verdade com Cristo Jesus, porque quem conhece a verdade os libertará, né? Então, quando a gente conhece a palavra e conhece Jesus de verdade, a gente tem uma vida plena. E aqui nós estamos aqui para crescer e seguir de degrau em degrau, de glória em glória, né? Para ir crescendo em Cristo Jesus juntos. Hoje nós vamos falar o casal que influencia. Você é um casal que influencia ou é um casal que é influenciado, né? Influência se refere à questão de posicionamento. Qual o posicionamento de vocês hoje, casal? Como casal, qual o posicionamento de vocês hoje, né? Qual o seu posicionamento diante da sociedade no dia a dia? Qual o seu posicionamento diante de Deus? Qual o seu posicionamento? Você é influenciado ou você influencia? E nós vamos passar um vídeo aí para vocês verem o que ocasiona às vezes quando se a gente é influenciado ou se a gente influencia. Fica com o vídeo aí. Ai, meu Deus, sabe o que eu tava pensando? Ai, faz tanto tempo que a gente não faz um propósito de jejum e oração, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque pra não virar muito fanatismo, né? A gente tem que dar uma relaxada, né? Porque senão é complicado, né? Ai, verdade. Ah, e outra coisa que eu te contar, nem te falei ontem. A Roberta, sabe aquela nossa amiga de uns tempos atrás? Eu achei ela no Face, a gente tava conversando ontem, nossa, muito legal. Ela falou que eles vão numas baladinhas de sábado, né? Tipo, dia amanhã. Aí ela falou pra mim, ai Mari, vamos lá numa baladinha que tem amanhã, ver você e seu esposo e tudo, aí a gente vai, né? Gostei da ideia. Faz tempo que a gente não sai da rotina, né? A gente ia pra balada antes, né? A gente vai lembrar os velhos tempos lá pra balada à noite, na madrugada. Marca com ela, quando a gente vai lá curtir uma balada lá, vai ser legal, vai ser bacana. Show de bola. Ai, meu Deus, sabe o que eu tava pensando? Nossa, faz tanto tempo que a gente faz um propósito de jejum e oração, né? É verdade, né? A gente perdeu um pouco o foco. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia antes, fazer um propósito de jejum e oração de 30 dias, 12 horas por dia, né? Pra gente voltar a se aproximar de Deus, a ter intimidade com Deus, porque não tem como ter intimidade com Deus se não fizer propósito com Ele, né? Pra Deus nos dar mais santidade, nos capacitar, porque nós somos falhos. É verdade. Ah, e outra coisa, eu até esqueci de comentar muito com você, no nosso culto online, né? Eu venho mandando, né, os links pra Roberta. E assim, eu vejo que ela visualiza, às vezes não fala nada, mas ontem ela veio e falou comigo. Ela falou que, nossa, tá amando os cultos. Ela disse que está assistindo. Ela tá meio afastada, né? Mas, nossa, eu achei uma bênção. E ela falou que quando voltar aos cultos, era pra eu avisar ela, né? Ou ela ver também os links, que ela quer ir pra igreja. Nossa, fiquei muito feliz.
Que benção, né? Um link que você colocou lá, por isso que a gente tem que colocar sempre coisas que influenciam as pessoas a se aproximar de Deus, a voltar para Deus. Através desse link, o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela. Que benção. Vamos continuar sendo um casal que influencia as pessoas a se aproximar de Deus. Então, pessoal, vocês acabaram de ver o vídeo, né, de um casal influenciado e um casal que influencia. E eu vou estar aqui falando com vocês sobre a influência da amizade. Influência da amizade. Isso é uma coisa perigosa. Isso é uma coisa muito perigosa. Nós temos amigos não cristãos e temos que ter mesmo, né? Temos que ter mesmo, né? Agora, quando você está numa roda, num ambiente de amigos não cristãos, um ambiente não cristão, você influencia ou você é influenciado pelo ambiente, pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Porque nós, como servos de Deus, né, nós tem coisas que não nos convém mais, né? Então, nesses ambientes, né, tocam músicas, tem certos palavreados, né? Eles assistem alguns filmes, eles têm alguns costumes, tem alguns tipos de assuntos que nós, como casa do Espírito Santo, não nos convém mais, né? Quando Jesus passa por um caminho, esse caminho nunca mais volta a ser o mesmo, né? E você, casal, como que você é influenciado nessas situações? Você é casa do Espírito Santo. Você tem que influenciar, não ser influenciado, né? E aí eu lembro daquela parte nas Escrituras que Jesus, que os fariseus vieram falar com os discípulos de Jesus e falaram assim: mas o seu mestre está ali comendo, está se alimentando com os pecadores, os cobradores de impostos. Aí Jesus escutou isso. Aí ele falou assim: mas eu vim para os doentes, não para os sarados, né? Então nós, como casa do Espírito Santo e servos de Deus, nós temos que influenciar, não ser influenciado. Esses amigos, nós estamos aqui na terra para salvar, não para julgar. Nós temos que ter essas amizades, sim, influenciar eles e eles ver Cristo em nós. Nós temos imagem e semelhança de Cristo, porque a gente converte pessoas não com palavras, a gente converte pessoas com atitudes. Se as pessoas veem Cristo em você e as atitudes que você toma e que isso está trazendo edificação para a sua vida, está trazendo coisas boas para a sua vida, ela vai ver que você tem uma luz diferente e ela vai falar assim: eu quero isso também, eu quero isso para minha vida também. O casal vai comentar entre eles: você viu aquele casal? Eles tinham algo diferente, eles tinham uma luz diferente, eu quero isso para mim também. Vamos tentar ter isso para nós na nossa vida também. Então você tem que ser luz, não escuridão na vida das pessoas. Você, casal, tem que ser luz para os outros casais que ainda não conhecem Jesus. Porque quando eles enxergarem a luz, nunca mais eles vão voltar para a escuridão, tá? E eu quero compartilhar com vocês sobre essa situação de amizade. A Bíblia tem uma situação sobre isso. Eu quero compartilhar o versículo com vocês que está em 2 Samuel 13:5, que diz assim, ó: e Jonadab disse a ele: deita-te na tua cama e faz-te de enfermo, e quando teu pai vier para te ver, diz a ele: rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Aqui, nesse capítulo 13, né, nesse versículo 5, está dizendo que Jonadab era amigo de Aminon, filho de Davi, né? Jonadab era filho da irmã de Davi. E eles tinham esse vínculo de amizade. E Aminon pegou o conselho do amigo errado. Ele deu um conselho diabólico para Aminon, um conselho maligno. Ele, em vez de falar assim: Aminon, Tamar é sua irmã, cara,
Não pode, cara. Deus não vai se agradar disso. Não faça isso, cara. E ore para Deus tirar esse desejo do seu coração. Para ele tirar esse desejo do coração. Isso é uma cilada, cara. Não. Se ele fosse um amigo de verdade, é aquele que corrige, tá? Não é aquele que passa a mão na sua cabecinha, não. Amigo é aquele que confronta na hora que tem que confrontar, porque ele quer seu bem. Não aquele que passa a mão na sua cabeça só para te agradar. O amigo que quer só te agradar, foge, corre dele. Tá, abençoados? Amados, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos enfrentar o pecado. Nós somos falhos, nós somos fracos. Se você enfrentar o pecado, você vai perder para ele. A palavra de Deus nos ensina que quando a gente detecta o pecado, que a gente tem que fugir. Foge do pecado. Porque se você for enfrentar o pecado, você vai perder. Porque nós somos fracos, somos falhos. Então o Espírito Santo de Deus nos direciona, foge. Ele fala, sabe, a gente fala assim, cara, isso não tá legal. Eu vou sair fora. Isso vai me levar para um caminho errado. Tá? E aqui Aminon, ele recebeu o conselho errado, do amigo errado. Aconteceu que ele usou essa ideia de Jonadab e trouxe maldição para a família inteira. Isso ocasionou a situação, diz que ele fez essa situação, Tamar veio até ele, preparou o alimento, ele inventou uma história para Davi deixar Tamar vir preparar o alimento para ele. Tamar veio, e quando Tamar veio entregar o alimento para ele, ele agarrou ela e estrupou Tamar. Teve relações sexuais com ela forçadamente. E diz a palavra que após ele ter relações sexuais com Tamar, ele teve nojo dela e mandou ela embora. E acabou com a vida dessa moça. Essa moça teve uma vida totalmente... Ela destruiu a vida dela sentimentalmente, emocionalmente. E ocasionou que Absalão, o irmão dela, pegou ódio de Aminon. E por 2 anos planejou matar Aminon. Porque ele criou... Isso trouxe ódio para o coração de Absalão pela situação que Aminon tinha feito com a irmã dele. E durante 2 anos ele planejou, até que aconteceu a situação de que ele ficou com Aminon e matou Aminon. Depois ele teve que fugir, ficou longe do seu pai bastante tempo, porque o pai de Davi ficou furioso, né? Então olha só as consequências que trouxe a influência de uma amizade errada. Aminon foi influenciado pelo amigo errado. Aminon teve o conselho errado. Então nós, como servos de Deus, a gente temos que influenciar, não ser influenciado pelas nossas amizades. Aqueles que não conhecem Jesus ainda, nós temos que mostrar para eles que eles podem ter o privilégio que nós também temos de viver a verdade, não viver mais no engano, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a amizade. Tome cuidado com a amizade. Você vai para um lugar onde não é um ambiente cristão, onde tem pessoas que não são cristãs, você tem que ser exemplo. Você é servo de Deus. Você conhece a palavra. As pessoas têm que ver que você é diferente. Casal, eles têm que ver que você é luz. E eles vão querer essa luz para eles também. Eles vão querer viver essa vida plena que você vive com Deus para eles também. Porque tudo muda. Tudo fica diferente. Né? Então é isso. Tome cuidado com as suas amizades. Nós temos que ser amigos sim dos que não conhecem a Deus ainda, que Jesus ainda não passou pelo caminho delas, porque eles ainda não abriram a porta para ele, né? Mas você tem que influenciar, não ser influenciado, porque você é exemplo. Não envergonhe o nome de Deus. Não envergonhe o nome de Deus. Honre o nome de Deus onde você passar. Falar assim, ali vai um casal de Deus. Ali vai um casal exemplar. Ali vai um casal que eu quero me tornar igual a eles. Porque eles têm uma luz diferente. Eles são diferentes. Porque eles têm Jesus, eles têm Deus na vida deles. E põe esse princípio em primeiro lugar. Né?
E agora a minha linda mulher aqui vai falar sobre... Eu falei sobre a influência da amizade. Tome cuidado com suas amizades. A minha linda mulher vai estar falando aqui sobre a influência tecnológica, as influências digitais. Isso é um perigo, né, minha linda mulher? Gente, então, influências digitais e tecnológicas dentro da nossa casa, na nossa vida. E aí, quando você chega em casa, marido, esposa, com seus filhos, vocês estão conversando com eles, vocês estão querendo saber como foi o dia deles. E aí, meu filho, minha filha, minha esposa, como foi o dia de vocês? Ou estão lá no WhatsApp, ou, desce aqui para jantar pelo WhatsApp. Não. E lugar de jantar, de você estar junto com sua família, não é lugar de celular. Vocês têm que estar juntos, ali permanecendo juntos, conversando, dialogando, que isso é muito importante. Seus filhos, às vezes, estão sendo influenciados por mídias sociais, por alguns relacionamentos digitais que nem você sabe. Então, o que você tem conversado com seu filho, o que você tem colocado de rotina, estabelecido regras sobre dentro da sua casa. E cuidado com o que vocês veem. Mesmo se você não está na presença da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, o que você está vendo. Cuidado com pornografia, cuidado com aquilo que não te leva para os caminhos do Senhor. Cuidado com aquilo que te faz pecar. Cuidado com aquilo que Deus não se agrada. Seu esposo, sua esposa e seus filhos não podem estar vendo, mas Deus está vendo. E aqui eu vou deixar para vocês uma primeira reflexão em 2 Samuel 11, do 2 ao 4, que é onde estão os nossos olhos, que diz assim: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Então aqui o que o Senhor nos diz, nos faz refletir? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso coração? Porque a partir do momento que os seus olhos captam algo, gera no coração algo que não provém de Deus, no seu pensamento também. Davi sabia que Batseba tinha um esposo, Urias, e mesmo assim ele pecou. Cuidado com seus olhos te fazem pecar, seus olhos trazem atitudes que não é de Deus. E aqui também eu quero dizer para vocês que os nossos olhos, através dessa questão que aconteceu com Davi e Batseba, trouxeram diversas consequências entre seus filhos, a tudo aquilo que aconteceu entre os seus filhos de mortes, planejamento de mortes. E aí, nós temos que pensar muito bem naquilo que os nossos olhos estão vendo, naquilo que estamos fazendo, porque traz terríveis consequências pelo resto de nossas vidas e a geração, tá bom? E aqui outra reflexão que eu quero fazer com vocês é em Números, tá? 13, agora primeiramente do 1 ao 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E aqui o que o Senhor quer nos dizer? Jesus mandou os espias, né, para aquela terra, para eles verem o que aquela terra tinha para oferecer a todos eles. E o que o Senhor aqui nos diz? Que mesmo eles indo lá, eles foram averiguar, né, os espias, e eles disseram aqui, vamos verificar aqui em Números 27 do 28, o que nos diz.
no mesmo capítulo 13, tá? Do 27 ao 28. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E aqui o que o Senhor quer nos dizer? E aí, nós estamos e o que nós devemos focar? Na promessa ou nos gigantes que ali estavam, né, naquela terra? Aqui os espias disseram: verdadeiramente mana leite e mel. Porém, aqui eles estavam falando que ali tinha gigantes, que ali naquela terra teria gigantes. E não, Senhor, ali não é possível a gente entrar, ter aquela terra, sendo que o Senhor já tinha lhes dito que aquela terra era deles. E aí, nós devemos focar na promessa ou nos gigantes que estão sobre a nossa vida? Os gigantes, né? Aquele problema às vezes de saúde que você tem, aquele problema no trabalho, aquele problema financeiro, aquele problema que você tem ali no seu relacionamento familiar. E aí? Você foca na promessa ou nos gigantes do dia a dia? Nós temos que ser influenciados pela promessa que o Senhor tem sobre a nossa vida. E a partir do momento que nós nos influenciamos daquilo que está na palavra, daquilo que o Senhor nos traz, que é a promessa, se Ele disse para você, é teu. Se a promessa que ele falou assim, não, é teu, é de vocês aquela terra. E muitos deles não acreditaram. Que no final acabou que a grande maioria deles, praticamente todos, morreram. E só quem entrou na terra prometida foi Caleb e Josué. Porque eles ficaram ali firmes na promessa, firmes no princípio daquilo que o Senhor falou para eles. Foi aquilo que o Senhor disse para eles. Falou: Senhor, eu creio nos princípios e nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E só quem entrou na terra prometida foi eles. Nós temos que buscar direção na palavra de Deus. Por qual caminho que você está indo? Você está indo ali pelo caminho, nossa, aquela pessoa ali no Instagram escreveu isso, falou aquilo, nossa, essa pessoa está indo por esse caminho, está dando certo. Nós temos que ser influenciados pela palavra do Senhor. Não temos que nos direcionar por aquilo que os nossos olhos faz pecar. Nós temos que reconhecer a fidelidade de Deus. A partir do momento que nós temos ali como princípio aquilo que nós temos sobre a nossa vida, nós estamos ali reconhecendo a fidelidade de Deus em nossa vida. E aí, vocês decidem viver pela fé, que é uma fé em ação daquilo que o Senhor te disse, ou nos gigantes? O gigante acaba sendo promoção sobre a nossa vida. Viva pela fé, creia na promessa do Senhor. É isso aí, pessoal. O gigante é promoção. Quanto maior o gigante, maior é a vitória. Então não foque no gigante, foque na promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele vai se cumprir a promessa que Ele tem na vida de vocês. Mas não foque no gigante, que isso faz vocês perder a direção. Foque na promessa, não no gigante. O gigante é promoção. Tá? E eu quero falar pra vocês, qual o posicionamento de vocês como casal? Qual o posicionamento de vocês? Né? Que posicionamento que vocês tomam? Qual o foco de vocês? Eu vou estar compartilhando com vocês em Hebreus 12:2 o que Deus deixou pra gente se posicionar. Em Hebreus 12:2 está assim, ó: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e ele é quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Olha só que maravilha, pessoal. Nós temos que focar, ter os olhos fixos em Jesus.
É Jesus que nos traz a vitória. É Jesus que nos traz a promessa. Foca em Jesus. Tá aqui, ó. Um casal posicionado vive em Hebreus 12:2. Viva isso e você vai ver a promessa se realizando na sua vida, porque o tempo é de Deus. Ponha esse princípio na sua vida, casal. Hebreus 12:2. Fica os seus olhos em Jesus. E eu quero contar para vocês uma parábola. A parábola do copo. Tinha um certo cristão, um membro da igreja, que estava na igreja e falou pro pastor: pastor, eu vou sair da igreja. Aí o pastor disse para ele assim: por que você vai sair da igreja, meu filho? Porque eu tô vendo aqui as pessoas ao meu redor, com roupa que não convém, falando palavrão, fazendo fofoca, e eu vou sair da igreja. O pastor falou para ele: então tá bom, antes de você sair da igreja, eu quero que você faça uma situação. Pega um copo cheio de água até a boca e anda aqui em volta da igreja durante 30 minutos. Se você derramar alguma gota do copo, você vem até mim. Se você não derramar, você anda os 30 minutos e depois volta. Se passou os 30 minutos, esse membro da igreja veio até o pastor e falou assim: pronto, pastor, já andei os 30 minutos em volta da igreja e não derramei nenhuma gota de água do copo. Aí o pastor falou assim para ele: você não derramou nenhuma gota de água do copo porque você focou no copo. Você não focou nas pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Se você tivesse focado, você tinha derramado a água do copo. A mesma coisa você tem que fazer dentro da igreja. Quando você está aqui dentro da igreja e quer sair da igreja por causa de pessoas, é porque o seu foco não é Jesus. O seu foco tem que ser Jesus. Não saia da igreja por causa de pessoas, do que as situações estão acontecendo ao seu redor. Não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe. Foque em Jesus. Foque no copo, não em volta das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Se a gente ficar procurando igreja perfeita, a gente não vai encontrar. Se você ficar encontrando família perfeita, pessoas perfeitas, você não vai encontrar. Foque em Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Esse homem não derramou água do copo porque ele focou no copo. E ele estava querendo sair da igreja por causa de pessoas. Sabe por quê? O foco dele não era Jesus. Foque em Jesus, que você nunca vai sair da sua igreja. Você nunca vai sair da presença de Deus. Foque em Jesus. Foca em Jesus, não em pessoas. As pessoas são imperfeitas. Jesus é perfeito. Ele não muda, ele é santo. Tá? E aqui, Deus prometeu um prêmio para o casal que focar em Jesus. Para o casal que viver os princípios de Jesus. Que está em Salmo 128, 1:4. Não é eu que prometo, é Deus que promete. Que está assim, ó. Do Salmo 128, 1:4, que diz assim, ó: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só que maravilha, amados. Olha o que Deus promete para a família, para o casal, para as pessoas que focam em Jesus. Olha o prêmio que Ele tem para você. Está aqui em Salmo 128, 1:4. Que a sua esposa vai ser como uma videira frutífera, que os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa, e que o homem será honrado com os trabalhos de tuas mãos. Viva isso. Foque em Jesus, que você vai viver uma verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Esse prêmio foi Ele que prometeu, não sou eu. E quando Ele promete, Ele cumpre. E lembre-se, casal que vive pela Escritura não tem ruptura. Fiquem com isso e vivem assim.